Nós encontramos-nos com Marta Carvalho, que é membro do Serviço de Educação do Museu Nacional de Arte Antiga, aqui em Lisboa, e que também participou como colaboradora no projeto desenvolvido pelo Gabinete de Estudos Oliciponenses, intitulado Testemunhos da Escravatura, Memória Africana. Marta, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada, é um prazer. Marta, poderia-nos falar um pouco da sua intervenção e da sua colaboração no âmbito deste projeto, portanto, Testemunhos da Escravatura? Sim, portanto, isto foi um desafio que nos foi proposto precisamente pelo Gabinete de Estudos Oliciponenses e, portanto, sabendo que iríamos fazer parte de um grupo de instituições Sim. que iriam tentar procurar, naquilo que são as suas coleções, aquilo que poderiam ser testemunhos diretos ou indiretos da escravatura africana e da escravatura negra. Portanto, no nosso caso, aqui no museu, foi importante, à partida, perceber como é que nós podíamos delimitar isso, porque a verdade é que nós não temos uma representação inequívoca de escravos. Na altura, quando nos foi lançado esse desafio, na verdade iríamos receber uma exposição temporária onde aí sim, efetivamente, haveria escravos sem margem de dúvida representados e, portanto, fizemos um conjunto de visitas temáticas nessa mesma exposição, mas depois, para além disso, pareceu-nos importante, de facto, poder ter no próprio percurso expositivo permanente do museu uma chamada de atenção para aquilo que poderia ser uma representação de negros associados a uma figura e uma função ligada à escravatura. Ou seja, o que isto quer dizer? Que nós temos outras representações de negros aqui no museu, temos muita arte sacra e, portanto, temos muitas representações, por exemplo, do Rei Mago Negro, mas que, obviamente, que neste caso estamos a falar de uma dimensão à parte. E, portanto, aqui, aquilo que foi escolhido foi uma iconografia, uma representação do negro que poderia assumir duas dimensões. A dimensão de servente, e, portanto, estando a braços, portanto, a expressão com todo o trabalho braçal, o trabalho público e privado, porque havia muitos escravos domésticos também, mas também aquilo que seria a utilização de escravos negros para uma ostentação de poder e de aparato. Portanto, há muito poucas representações. Isso é natural porque isso tem a ver com aquilo que é a coleção do museu e aquilo que é a tradição de representação da vida cotidiana, nomeadamente na arte portuguesa, isso não é muito comum. E, portanto, mas a verdade é que nas poucas representações cotidianas, a verdade é que as figuras dos negros assumindo estes papéis lá estão. E foi um pouco isso que nós tentámos trazer neste itinerário temático. Neste painel específico, o que nós temos é o casamento de Santa Úrsula com o Príncipe Romano. Aquilo que é interessante é que, sendo uma pintura do século XVI, ela acaba por estar a mostrar aquilo que eram também os trajes, os modos e os costumes de uma encenação de corte do século XVI. E assim sendo, numa encenação de corte do século XVI, em Europa, seria muito comum ter uma orquestra de músicos negros. Ou seja, nós sabemos que em Portugal, que o Dom Teodósio de Bragança tinha já em 64, existem documentos disso, mesmo até o seu próprio testamento, que fala em 11 músicos charamelas, e, portanto, e que sabíamos que, neste caso, seriam especificamente escravos. Não quer dizer que todos os negros que aparecem, como de resto as outras representações aqui do circuito, sejam, como eu dizia há pouco, sejam inequivocamente escravos, até porque nós sabemos que alguns destes homens poderiam ser já homens livres e, portanto, músicos profissionais, ou, neste caso, e isso também acontecia, serem aquilo que se chamam os escravos de ganho, ou seja, eles poderiam ser efetivamente contratados, mas, na verdade, alugados, para poderem servir neste tipo de encenações. E que tipo de encenação é esta? Na verdade, isto espelha aquilo que é o Fausto de um império que está a ser constituído e de um império que se quer pertencimento a um império universal. Não é? E, portanto, por isso mesmo é que a representação dos músicos negros aqui acaba por ter todo esse sentido, porque, tal como os animais exóticos, e a verdade é que nós podemos mesmo fazer esta simetria em termos do tipo de utilização que era dada a estas pessoas, na verdade eles cumprem exatamente essa mesma função, não é? De marcar esse exotismo do império que se quer universal. E, portanto, aqui temos um desses exemplos de utilização dos escravos da terra. E na nossa segunda etapa do percurso, aquilo que temos é aquilo que tradicionalmente se chama uma veduta, portanto, uma vista urbana, uma vista de Lisboa neste
Cidade do Mosteiro dos Jerónimos. Neste caso, do século XVII, é uma pintura de 1677, de um pintor português. E aquilo que representa, que se prende aqui ao nosso projeto, na verdade, são, mais uma vez, dois exemplos de, volto a repetir, não podemos dizer inequivocamente que são escravos, poderão ser já livres, mas são negros que estão associados a uma função absolutamente subalterna e muitas vezes de trabalho braçal. O que é interessante em relação a esta pintura é que ela, na verdade, mistura um bocadinho as duas dimensões, porque a primeira personagem que podemos ver, ou que pode chamar a nossa atenção, é esta figura feminina com uma canastra à cabeça e que nos pode fazer uma ponte com aquilo que é a figura da negra regateira, ou seja, as mulheres que circulavam pela via pública de Lisboa, isto atenção já desde o final do século XV, e que vendiam vários tipos de alimentos, que também poderiam ir fazer lavagem de roupa, por exemplo, também nas fontes, ou também, se não for no caso de uma negra regateira, mas sim aquilo que se pode chamar a negra do pote, também poderiam ir buscar água a essas mesmas fontes, porque estamos a falar de uma altura em que, evidentemente, não existe canalização pública, um sistema hidráulico, e, portanto, aquilo que acontece é que, para alimentar as casas, para prover as casas de água, era necessário que alguém fosse buscar essa mesma água aos chafarizes. Muitas vezes isso é uma tarefa que é assumida pelas escravas, portanto, pelas mulheres, inclusivamente. Aqui, o que nós vemos é exatamente uma representação de um chafariz, onde temos várias mulheres que estão precisamente a ir buscar água, com potes. É curioso que aqui todas as mulheres que estão a servir-se do chafariz são brancas. Nós não sabemos se neste caso isso poderá ser aqui até mesmo um retrato de uma espécie de política de segregação que existia já desde o século XVI e, portanto, muitas vezes as bicas poderiam ter torneiras diferenciadas consoante a ocupação, mas também consoante a condição de escravo ou livre, ou, em algumas situações, consoante fossem brancos ou negros, isso estava mesmo previsto, e, portanto, pode ser que haja algum tipo de segregação, não sabemos se é o caso. Aqui é outra personagem, para além de então, uma pessoa que, em princípio, poderá estar a vender algo, ou que estará a trazer algo, nós temos aqui uma outra personagem masculina, neste caso, e que acompanha estes dois senhores, portanto, já de um estrato mais elevado. Não é? Aquilo que acontece é que nós percebemos que claramente este homem será um lacaio, ou este rapaz, ele tem baixa estatura, será um lacaio precisamente destes dois senhores. E percebemos isso também pelo facto de ele estar descalço. Reparem que ele não tem sapatos. Aqui é muito importante porque estes lacaios, ou estes pajens, ou estes moços de estrebaria, que eram muito comuns precisamente para cumprir uma função eminentemente prática e pragmática, que era cuidar dos cavalos, cuidar das próprias estrebarias, etc. E tinham depois esta outra função de aparato ou de luxo, que era também muito utilizada, ao ponto de se ver leis pragmáticas que proibiam o número de escravos ou de páginas que um determinado senhor poderia ter, precisamente porque quase que se entrava numa competição, não é? De perceber quem eram aqueles que poderiam ter um maior número de páginas, um maior número de lacaios, mais bem vestidos, etc. Portanto, de certa forma, esta pintura evoca-nos também aqui estas duas realidades. Marta, então, e em relação a estas duas peças, o que é que nos pode dizer? Em relação a estas duas peças, acho que aquilo que acaba por ser mais interessante aqui estas duas e outras duas que também temos aqui no itinerário, e neste caso na coleção de cerâmica, é porque são peças que já são peças do século XVIII, do século XIX, mas que têm uma valência que acho que pode ser muito interessante, que é o facto de elas acabam por materializar, neste caso em faiança, aquilo que nós vemos já representado antes, ou seja, esta ideia desta objetificação da figura do negro. Sim. O negro enquanto elemento de aparato e de exotismo. Sim. Portanto, visto como um objeto, que de facto é aquilo a que nós assistimos precisamente aqui. Nós temos, neste caso, nestas duas caixas de tabaco, aquilo que acontece é que a figura da negra, possivelmente até a negra regateira, porque ela tem uma canastra à cabeça, ou outra figura que é muito curiosa porque se acredita que possa ser uma representação de uma negra albina, e, portanto, neste caso, elas são o motivo da representação, e o motivo é claramente caricatural.
E, portanto, isso acaba por ser interessante porque vamos percebendo, tal como nas outras duas peças, que são, na verdade, dois negros de Libré, vestidos, e que são dois castiçais, e, portanto, que na verdade nos falam mais uma vez desta objetificação, e que é interessante porque se pensarmos que são peças já do século XIX, aquilo que nos permitem depreender é que nós temos uma representação e uma construção daquilo que é a figura do negro, muito ligado à questão do subalterno, portanto, obviamente também à questão do escravo, e que vai manter-se naquilo que vai ser a percepção cultural de quem são estas pessoas. E, portanto, estamos sempre a falar de mecanismos de desintegração que é forçado, portanto, uma língua que é obrigada a ser aprendida, um batismo, a perda de um nome, a perda de um território, e que, de certa forma, quer dizer, essa europeização, na verdade, é sempre, ao mesmo tempo, está sempre a estabelecer a diferença, e, portanto, caímos também aqui nesta ideia de caricatura. E, portanto, são duas peças que acabam por ser muito interessantes quando falamos desta ideia de como é que se constrói a iconografia do negro, a arte antiga. O que lhe apraz dizer, de facto, sobre a literacia nesta área, portanto, deste legado, deste fardo que foi, no fundo, a escravatura, e que é importante também descodificar para não repetir, de facto, os erros do passado. Não sei o que é que... Sim, eu acho que é muito importante, acho que foi um desafio que nós tivemos todo o gosto em aceitar e que de facto é algo que é importante que venha para cima da mesa, é algo que está a acontecer a um nível europeu, a um nível internacional, já começa a acontecer. Mantém-se, não é? Tentar haver uma outra revisitação daquilo que é a história, inclusivamente, pegando um bocadinho nestas questões. E acho que aquilo que pode ser interessante para o público é precisamente ter um conjunto tão grande, porque são dezenas de instituições que se associaram, e que possa realmente fazer um périplo e perceber que, lá está, nós podemos não ter representações de escravos com grelhetas, mas a verdade é que existe um peso associado a esses 500 anos de subalternização, e isso acaba por notar-se e por ter outro tipo de configurações que hoje em dia ainda são muito atuais. E, portanto, e lá está, eu acho que os museus e as exposições servem-nos também para vivermos um bocadinho melhor com a nossa história e com a nossa sociedade, e, portanto, acho que é importante que haja esse tipo de chamadas de atenção. Neste caso é um primeiro passo, mas esperemos que outros. Poderá contribuir para uma reflexão aprofundada e para um maior contributo social? Eu penso que sim, penso que sim. Ok, Marta, muito obrigada. Muitas felicidades. Obrigada. Obrigada.